Eu fiquei sabendo ontem à noite que eu ia pregar hoje de manhã. Bom que eles avisam com bastante antecedências. E eu não sabia exatamente sobre o que ministrar, o tema estava meio aberto. E eu lembrei de algo que Deus falou comigo quando a gente estava em uma conferência de jovens em São José dos Campos. Eu estava com um amigo meu de uma igreja aqui de Arujá, queria que ele viesse hoje, mas ele está em outra cidade. E ele tem uma tatuagem na mão, escrito Tuporém. Aí a gente estava cantando, louvando, não sei o que, no primeiro culto do dia. Eu olhando para a mão dele, aquele Tuporém, eu falei, que raio que é Tuporém? Aí, por coincidência do destino, Jesuscidência, como diria o pastor Carlinhos. Cadê o pastor Carlinhos? Por aí. Quem estava cantando era o Marco Teles, com a música Tuporém. Aí eu olhei para ele e falei, mano, essa sua tatuagem aí é da mesma coisa da música? Ele falou, é. Aí a gente trocou uma ideia ali, eu montei minha mensagem de hoje. O texto que ele falou foi 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, que a gente vai ler agora. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14 até o 17. O texto diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Algumas outras versões no versículo 14 falam: tu, porém, permaneça fiel àquilo que aprendeu. Nesse texto a gente tem uma série de fatores históricos aqui acontecendo. O primeiro é que essa carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, é o nosso último registro sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele já escreve essa carta preso e acorrentado dentro de uma das masmorras de Roma. E ele escreve tentando encorajar Timóteo, que era seu discípulo, Timóteo que era aquele que Paulo havia levado em sua segunda viagem missionária, um jovem de mais ou menos 21 anos de idade, a continuar no ministério. E dentre tudo isso ele começa a advertir Timóteo sobre como seria a vida ministerial dele, porque Paulo já estava entendendo que ele não tinha muito tempo mais. E é muito interessante as coisas que Paulo fala para Timóteo. A gente começa a deduzir algumas coisas, que ele fala assim: Timóteo, venha depressa e por favor traga minha capa. Possivelmente era frio e Paulo estava sem capa, ele pede a capa a Timóteo. Só que nós não temos registro se Timóteo chegou a tempo ou se Paulo foi decapitado por Roma antes que Timóteo pudesse chegar para visitá-lo. Timóteo era possivelmente um jovem muito tímido. Possivelmente ele ficava doente por diversas vezes. A gente não tem certeza disso, mas a história nos conta. E mesmo assim Paulo tenta animá-lo, Paulo tenta empolgá-lo com o seu ministério, mas o avisa, o adverte, o exorta. Ele exorta como seria o mundo ao seu redor. Ele começa a falar ali mais ou menos nos versículos de 1 a 5 da carta sobre o tempo dos últimos dias. É muito comum a gente olhar para esse texto e achar que Paulo estava falando sobre os dias próximos da volta de Cristo, sobre os dias próximos de quando Jesus voltar para nos buscar. Mas Paulo estava falando dos dias após a era messiânica, dos dias após morte e ascensão de Jesus. Ele falava isso já sobre os dias de hoje, sobre os dias daquela época, para que Timóteo estivesse ciente do que ele enfrentaria. Se você ler dos versículos 3 a 5, Paulo está falando vários adjetivos sobre como seriam as pessoas desse tempo, sobre como seria o mundo nesse tempo. E a lista de adjetivos ruins é gigante, depois vocês dão uma olhada. Logo depois disso ele entra nessa instrução que nós acabamos de ler, onde ele fala: tu, porém, permaneça fiel. Essa instrução, irmãos, ela também é válida a nós. O que a gente pode tirar de prático do texto?
É que são os nossos dias. São dias em que o mundo ao nosso redor, como Paulo fala, escolheram amar mais as paixões desse mundo, escolheram amar mais as coisas desse mundo do que a Deus. E aqui nós temos a raiz dos males da geração. Não só da nossa geração, mas de todas as gerações até que Jesus volte. Eles escolheram amar mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. E nós, muitas vezes, como cristãos, somos o povo que, na teoria, amamos mais a Deus. Mas o mundo ao nosso redor não faz questão disso. Vou dar um exemplo. Todos aqui viram a abertura das Olimpíadas? Eu sou fascinado pelas Olimpíadas. Eu assisto do primeiro até o último dia sem perder nada. Mas não sei se vocês viram que durante a cerimônia de abertura, ou talvez viram só a polêmica, eles recriaram a mesa da ceia. Eu mandei uma foto. Consegue colocar? Aí, eu trouxe a foto. Essa mesa, ela foi recriada como se fosse a mesa da ceia. Eu vou falar daqui a pouco o que ela quer simbolizar. Mas ela tem vários deuses pagãos, ela tem várias pessoas vestidas de drag queen. E a ideia, pode chegar na tela. A ideia é que isso fosse um convite da França a receber todos aqueles que têm pensamentos diferentes, mas fazendo uma clara alfinetada para nós. Ontem eu até passei o vídeo todo para os jovens. Como que foi essa cerimônia? Eles estavam no Rio Sena, em uma ponte do Rio Sena. Embaixo passava um barco com eles dançando, como é tradicional. E em cima dessa ponte tinha uma passarela com várias pessoas vestidas de deuses pagãos em volta. E esse desfile acontecia, e no fim da abertura a gente descobre que, na verdade, aquela passarela era a mesa da ceia. E a gente olha para isso e acha um absurdo. A gente olha para isso e fala, onde já se viu? Isso é um absurdo. Como que eles atacam o cristianismo dessa forma? Mas isso foi exatamente o que Paulo alertou a Timóteo. Sobre como seriam os nossos dias. Sobre como seriam os dias em que Timóteo viveria o seu ministério. Como seriam os dias em que nós viveríamos a nossa vida. Ele dá uma advertência, ele mostra como que Timóteo deve se comportar. Ele fala, Timóteo, tu, porém, permaneça fiel àquilo que aprendeu, pois sabe de quem aprendeu. É sobre esse trechinho do tu, porém, permaneça fiel, que eu queria aprofundar com a gente hoje. Eu queria que a gente fosse profundamente transformado por Cristo hoje, através disso. À primeira vista, meus irmãos, isso parece uma tarefa muito fácil. É só permanecer fiel. É só, independente do que aconteça, eu me manter em cima das Escrituras de Cristo, eu me manter em cima daquilo que Ele fala e seguir a minha vida tranquilamente. A teoria é muito bonita. Mas, na prática, quantas são as situações que fazem com que nós nos desviemos da palavra de Deus? Quantas são as situações do nosso dia a dia que conseguem tirar o nosso foco daquilo que Deus nos diz, daquilo que Deus já fez? Quantas são as situações que fazem com que a gente, em vez de nos amoldarmos aos padrões de Cristo, nós nos amoldemos aos padrões desse mundo? Que a gente abandona todas as nossas práticas e entendimentos cristãos por conta do que está acontecendo ao nosso redor. Isso fala sobre a parte difícil de verdade da nossa vida cristã. A perseverança. É muito bonitinho quando a gente vem na igreja, a gente conhece Jesus, a gente aceita Jesus. É lindo, maravilhoso. Se você ainda não fez isso, faça. Mas logo depois disso, nós voltamos para a nossa vida rotineira. As coisas não mudam, a gente ainda precisa trabalhar na segunda-feira. Com as mesmas pessoas ao nosso redor, da mesma forma como elas estavam, o mundo não mudou. Porém, nós agora conhecemos Cristo. E aquilo já não nos serve mais. E nós precisamos ser perseverantes na palavra de Deus. Nós precisamos ser perseverantes na nossa vida cristã. A gente não pode deixar com que, independente de qual seja a situação ao nosso redor, isso seja capaz de atingir o nosso coração. Tem um pastor que eu gosto muito, que eu estava consultando para montar essa mensagem, o pastor Felipe Breder, da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Ele fala assim: é somente por meio da Bíblia que nós produzimos perseverança. A única coisa que podia firmar o espaço de Timóteo no caminho correto,
A única coisa que pode firmar os nossos passos em frutos de perseverança é o nosso entendimento e conhecimento das Sagradas Escrituras. Eu acho muito interessante a forma como Paulo se dirige a Timóteo no versículo 15. Coloca na tela para mim. Só o 15. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Se não forem as Sagradas Escrituras, nada mais pode gerar perseverança em nós. Se não for o nosso tempo gasto lendo, analisando e meditando sobre a palavra de Deus, nada mais pode gerar perseverança em nós. O mundo ao nosso redor pode estar desabando. Eu não sei como está a sua vida. Mas nós não podemos abandonar a esperança do Evangelho. Nós não podemos abandonar a esperança da fé que um dia nós professamos. Você pode estar pensando, Vini, mas a minha vida tem problemas muito difíceis. E por conta disso eu não consigo permanecer firme com o que Deus disse. Eu te respondo. Independente de qual seja a sua vida, os seus problemas, o seu contexto. Qual era o combustível de Timóteo? O que fazia com que Timóteo suportasse todas as dores e angústias? De um rapaz de 21 anos, se deparando com a mensagem do Evangelho, sabendo que teria que continuar o trabalho missionário de Paulo, do maior teólogo que já andou sobre a terra. Qual que era o combustível dele? A única coisa que manteve Timóteo fiel era o seu conhecimento das Sagradas Escrituras. Era o tempo que ele passou, como Paulo fala, desde criança, conhecendo, meditando e se aprofundando naquilo que Deus falava. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, fala assim: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Paulo direciona Timóteo para permanecer fiel, apesar de todas as coisas, pois ele já sabia que seria difícil. Da mesma forma, nós temos que permanecer fiéis, assim como o texto fala, por um motivo, com uma razão, porque Deus é fiel. Ainda como o texto de Hebreus fala, pois aquele que prometeu é fiel. O tio já citou esse aqui antes, eu amei aquela mensagem do tio, eu roubei dele. Mas vocês já pararam para se perguntar, o que ele prometeu? Aquele que prometeu é fiel, beleza, prometeu o quê? Jesus nos promete que um dia nós estaremos com Ele, em um lugar onde não haverá choro nem ranger de dentes. Eu não sei o contexto da sua vida, mas eu sei que independente do que esteja acontecendo, aquele que prometeu é fiel. Aquele que fez as suas promessas as cumpre e nunca deixou de cumpri-las. E existe uma promessa que um dia nós estaremos com Ele em um lugar onde não haverá choro nem ranger de dentes. Da mesma forma como permanecer fiéis e difíceis é igualmente recompensador. Porque sem frutos de perseverança, sem nós permanecermos fiéis, nós não vamos viver plenamente todas as promessas de Deus para nós. Não existe isso. Não existe isso. Para que a gente viva 100%, plenamente, em toda a profundidade aquilo que Deus nos prometeu, nós precisamos ter frutos de perseverança. Nós precisamos negar a nós mesmos. A gente precisa matar a nossa carne, como Paulo fala em Gálatas 2:20. Já não sou mais eu, mas Cristo agora vive em mim. A gente precisa todos os dias nos voltar àquele e permanecermos fiéis naquilo que Ele nos falou. Confiando naquele que prometeu e seguindo adiante, ainda que todas as marés estejam contra nós. Existe para nós uma esperança. E essa esperança é aquele que está acima de todas as coisas. A gente vê isso no famoso Salmo 22. O Salmo 22 ele é famoso porque Jesus, quando ele estava na cruz, no seu maior momento de angústia, ele cita as palavras de Davi nesse salmo. Salmo 22:1 até o meio ali do 1, ele fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus na cruz, citou o Salmo 22. O texto ainda continua, fala assim: por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia?
Meu Deus, eu clamo a Ti de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Esse salmo é muito conhecido, porém, ele nos mostra algo muito bonito. Talvez nem tão bonito assim na prática. Davi, ele escreve ele em um dos seus momentos de maior angústia. Ele escreve ele quando ele estava recebendo vários ataques de todos os povos inimigos. Ele fala: Senhor, de dia eu clamo a você e você não me responde. De noite eu clamo a você, mas eu também não tenho resposta. Mas, Senhor, independente de todas as coisas, Tu, porém, és santo. A mesma coisa que manteve Davi fiel e firme nos caminhos do Senhor é a mesma coisa que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, independente do que está acontecendo, a sua função é uma. Tu, porém, nós, porém, igreja, permaneça fiel. Por quê? Porque tu, porém, Senhor, és santo. Ah, Vini, mas o meu trabalho é impossível. A minha vida na minha casa é impossível. Ah, mas mimimi. Eu não sei o seu contexto e eu não quero saber. A única coisa que eu sei é que nós temos um combustível, nós temos uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável que nos capacita todos os dias a perseverarmos. E a nossa função, enquanto nós o aguardamos, enquanto nós o esperamos, enquanto nós esperamos que se cumpra a sua promessa, é permanecermos fiéis. Tu, porém, permaneça fiel. Eu não sei quanto tempo vai ser. Eu não sei se o mundo está desabando ou não. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu tenho uma certeza dentro de mim e dentro do Evangelho, que o dia vai amanhecer. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei aonde, mas uma hora as coisas vão passar. Uma hora o dia vai amanhecer. Nós só precisamos permanecer fiéis. Por quê? Porque Ele é santo. Aqui nós temos uma fala de Pedro, do apóstolo Pedro, que ela é muito importante para a nossa perseverança. O texto de João 6:68. O texto diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui, Jesus estava ensinando em uma ocasião, e logo depois dessa mensagem dele, as pessoas olham para ele e falam assim: Senhor, sua palavra é muito dura, quem pode suportá-la? Então eles começam a ir embora, eles começam a deixar Jesus para trás, até que chega um ponto que fica só os 12. Só os 12 apóstolos de Jesus ali, quieto, parado, olhando o pessoal embora. Aí Jesus olha para eles meio: se vocês quiserem aproveitar a chance de desistir agora. Se quiserem ir embora, não perde a oportunidade, depois não dá mais. Mas aí Pedro se levanta, olha para ele e fala assim: Senhor, para quem iremos? Só você tem as palavras de vida eterna. E Pedro fala isso por uma razão. Não existe vida fora do Evangelho. Não existe esperança fora do Evangelho. Não existe nada fora do Evangelho. A única coisa que existe é morte, dor e sofrimento. E fora do Evangelho, aguardar até que a ira de Deus se derrame sobre você. Mas nós que conhecemos a verdade daquele que nos salvou, nós temos uma esperança. Porque Ele tem as palavras de vida eterna. Nós sabemos que, independente do tempo que demore, as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Gênesis 3,15 é um texto logo depois que Adão e Eva, eles caem, e ali Deus a serpente, e ali nós temos no versículo 15 a primeira menção do Messias na Bíblia. Quando Deus faz a sua primeira promessa, que da linhagem da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 é conhecido como proto-evangelho. E ele fala isso porque ele fala assim: olha, um dia vai vir um Messias. Um dia vai vir um cara que vai esmagar a cabeça da serpente. E essa fala, ela é datada de mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus nascer.
Não sei quanto tempo vai passar, mas eu sei que aquele que prometeu é fiel. E aquele que é fiel me deu uma função. Tu, porém, permaneça fiel, porque Ele é santo. 1 Coríntios 10, 13, o louvor pode subir. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Deus garante que por tudo que nós vamos passar, independente daquilo que seja, nós vamos suportar. Ele que permite que nós sejamos tentados. Ele que permite todas as coisas. Ele sabe o quanto nós somos tentados, assim como o texto fala, Ele mesmo nos provê juntamente com a tentação um escape. Tudo bem, gente? Ele mesmo provê juntamente com tudo aquilo que nós formos tentados uma forma de nós permanecermos fiéis. Uma forma de nós permanecermos fiéis àquilo que Ele nos falou, permanecermos fiéis à Sua palavra e permanecermos firmes na esperança do Evangelho e da fé que nós professamos. Que a gente saia daqui hoje com uma certeza absoluta. Que essa fala de Paulo a Timóteo, ela não se resume a Timóteo. Essa fala de Paulo a Timóteo, ela é para nós. Assim como a fala de Davi nos Salmos. Nós já vivemos os tempos dos últimos dias, desde a ascensão de Jesus. Nesses dias o mundo ao nosso redor não está preocupado com a nossa vida. Ele não está preocupado com Jesus. Não se escandalizem com o que nós vemos pelo mundo. É o mundo, vou esperar o que é deles. Mas nós, porém, precisamos permanecer fiéis. Esse amigo meu, ele tinha uma tatuagem na mão, mas tatua no seu espírito agora. Tu, porém, permaneça fiel. E todas as vezes que você se perguntar o porquê, por que eu preciso permanecer fiel mesmo com tantas dificuldades? Porque Ele, porém, é santo. Não existe outra esperança fora disso. Não existe uma vida fora disso. Não existe nada fora disso. Se apegue com firmeza à fé que nós professamos. Permaneça fiel. E saiba que aquele que é santo e que nos prometeu que um dia voltaria e nos buscaria, está voltando e virá nos buscar para um tempo onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá sofrimento, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá nada. Mas apenas a plenitude da presença de Deus conosco por todos os dias, para a eternidade. Amém?